Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agrotech, o podcast oficial do Grupo MW Brasil. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade construtiva, um conceito que é muito usado na educação, mas que, se aplicado no ambiente corporativo, pode impulsionar tanto empresas quanto empresários e empreendedores a um futuro muito mais rico. Para falar sobre esse assunto, trouxemos Giovanni Rinaldi, empreendedor e o que mais? Por favor, Ah, conte-nos a sua jornada. vamos lá, né, na verdade a gente procura sempre se adaptar ao mercado, né, identificar algumas oportunidades e a gente vai sempre se adaptando, buscando alternativa, tecnologia e sempre tá à disposição de todos, né, de tudo e de todos. Giovanni, quantas empresas você tem hoje? Hoje eu tenho 4 E empresas, você tem quantos anos? 23. E como que a mentalidade construtiva te ajudou a chegar até aqui? Bom, Priscila, a gente na verdade essa mentalidade construtiva, quando você me falou do assunto, eu achei muito legal, mediante uma situação que a gente está passando por um processo de transição, né, quando a gente falava de empreendedorismo, empresário, né, empreendedor, a gente sempre tem aquela situação na cabeça que o empresário ou empreendedor é aquele cara de mais de 45 anos, 60 anos. E de uma forma generalizada hoje, não ainda da forma que a gente pretende chegar, mas hoje, generalizando, a gente tem uma grande parcela aí dos jovens hoje empreendendo, partindo para esse princípio de construir uma empresa, se consolidar no mercado, né? A gente sabe que a gente sempre, desde criança, a gente é condicionado a trabalhar numa multinacional, a ficar numa empresa, chegar nesse conceito para um dia se Prestar um tornar, concurso? prestar um concurso, né? Então a gente sempre, desde criança, a gente é condicionado a isso, né? E na verdade isso é um tabu, né, que a gente precisa quebrar, porque até que ponto você tem segurança trabalhando numa empresa? De um dia para o outro, você pode ser mandado embora, simples assim, né? Num pensamento contrário, num pensamento adverso, a gente pode pensar que você tendo uma empresa consolidada é muito mais difícil você quebrar e você tem ali o garantido todo mês, né? Pode passar por uma oscilação, mas muito provavelmente vai ser um salário, né, um prolabore maior do que você trabalhar numa empresa, né? Então, mediante a isso, eu sempre procurei contra a ideologia, né? Contra a grande maioria, né. Você pensar diferente faz a diferença, né. Então, eu pelo menos por ter pouca idade e ter, até certo ponto da minha vida, eu passei por um preconceito, né, que o pessoal sempre me julgou pela minha pouca idade, né, e eu não poderia exercer determinado cargo, determinada função, né. Eu me lembro bem de uma situação onde eu trabalho desde os 15 anos, comecei se for pensar do franchise, eu trabalhei minha vida inteira, porque meu primeiro emprego foi com 15 anos no McDonald's, né, que é uma franquia, que foi uma escola para mim e me ajudou muito a construir uma base de processo, ideologia de empresa, como que funciona, né, porque lá quando você entra, você trabalha desde lavando mictório, lavando chão, até mesmo atendente, fazendo hambúrguer, fazendo lanche, e o processo deles é muito legal. E a partir disso, com 17 anos, eu entrei numa multinacional, bem pequenininha, comecei como auxiliar de expansão, onde eu passei dali 8 meses, eu fui promovido pelo diretor para fazer a parte da UEM, que é a Unidade Estratégica de Negócios. Dali 3 meses eu também já assumi um posto de coordenador de implantação de 8 marcas do grupo, que também era essa multinacional, né. Só que eu sempre quis um pouco a mais, né, eu sempre quis atravessar o alvo, né. Que a gente sempre quando a gente chega, normalmente a galera fica meio que estabilizada, tá legal, tá ok. E eu tinha 18 anos na época e já não estava tão acomodado, então isso é um feeling que eu tenho que eu posso passar como mentalidade construtiva, você nunca se acomodar, né. Você pode alçar voos mais altos, né. E naquele sentido, o meu sonho era ser vendedor de franquia. Meu sonho com 18 anos, eu falei: "Não, eu vejo a galera vendendo franquia, eu sou vendedor, quero vender, quero ganhar comissão, salário todo dia é a mesma coisa, você trabalhando igual um louco pra ficar com isso". Não, quero ser vendedor, quero ganhar comissão. E aí eu cheguei no diretor pra conversar, eu sempre fui muito pra frente, eu tinha acesso direto a eles, eu falei assim: "Cara, eu quero ser, executivo de vendas, quero vender franquia". E ele virou pra mim e falou assim: "Cara, você vai ser vendedor de franquia quando você tiver uns 24, 25 anos". Eu falei: "Mas por quê?". Eu sempre indagando, perguntando. Ele falou: "Cara, imagina um investidor depositar uma confiança de 400, 500 mil reais numa mão de um jovem de 18 anos". Aquilo me frustrou, aquilo acabou comigo. E querendo ou não, pra quem tinha 18 anos naquele determinado cargo, era um salário bom, era uma multinacional, né, o desejo de toda mamãezinha pra um jovem de 18 anos. E nisso eu conheci um cara que é o Thiago Gigliotti foi meu mentor, meu paizão, me adotou, assim, no mundo de negócios.
Sou muito grato a ele. E é uma coisa que eu também falo de mentalidade construtiva, você tem que ser muito grato a tudo que você tem. Além de humildade, né? Humildade é para você entrar e sair de qualquer lugar. Você tem empatia, né? Se colocar no lugar do próximo, né? Resiliência. Então, voltando àquele ponto, eu recebi o convite do Thiago para ganhar 3 vezes menor meu salário fixo, mas conseguir trabalhar como venda de franquia. Porque ele tinha me visto que eu falava bem, que eu era vendedorzão e tal. Ele falou, não, vem trabalhar comigo que eu te dou esse voto de confiança. No primeiro mês eu já consegui um salário a mais do que eu ganhava lá na outra empresa, né, como vendedor de franquia. E ali eu me apaixonei, né? Vendas e vendas e vendas. Aí eu comecei a de fato buscar, né? Quando você trabalha numa multinacional, uma empresa grande, você consegue enxergar o contexto geral, macro da empresa, e analisar toda a parte setorial, de você entender o que faz, como faz, você vai ficando doido, né? E ali com ele tinha empresa, terceirização de expansão, a gente foi pegando marca, ele soltou a operação toda na minha mão, a equipe na minha mão e eu fui me virando. Num determinado Isso você momento... tinha 19 anos. 19 anos. De 18 para 19. 18 para 19. E aí, nisso, foi por isso que eu falo que eu sou muito grato a ele, por ele ter me dado essa responsabilidade muito cedo e eu consegui ter amadurecido muito cedo, né? Lógico, comprometimento, dedicação, mas se não fosse por ele, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Então, por isso, sou muito grato a ele. Nisso, ele recebeu uma proposta irrecusável, que ele precisava fechar as portas da empresa, e aí eu fui trabalhar num outro grupo, né? Que ele me indicou, inclusive. E aí, eu fui trabalhar. Em 15 dias dentro dessa empresa, eu tinha vendido 3 franquias. E eu nem conhecia o segmento. Era o segmento de segurança eletrônica. Em 15 dias, eu tinha vendido 3 franquias já. E aí, o gerente olhou pra mim com outros olhos e tal, e me indicou pra uma outra empresa que era super grandona. Super grande. Hoje, é referência no mercado. O segmento delas, que é de piscina, é o primeiro do mundo. 60 países. Gigantesco, né? Aí, eu recebi um convite da diretora pra tomar um café. A gente já se acertou ali. No dia seguinte, eu já tava com eles, né? Uma proposta salarial muito atrativa. Era em outra cidade, mas, me virei, dei meus pulos, fui pra cima. Fiquei com ele algum tempo. Fiquei lá, acho que 9 meses. E foi uma experiência incrível, foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei. O pessoal super adepto, super dava condições de você se aprimorar. Enfim, não tenho um A pra falar deles, de verdade. Foi uma experiência incrível também, onde eu consegui agregar ainda mais conhecimento. E como você saiu dessa fase CLT para virar um empreendedor com 4 empresas na mão? Foi nesse processo dessa empresa quando na verdade eu recebi um convite para ser diretor de expansão de uma multinacional também, que é lá em Portugal. Aí eu vendi tudo, casei, tudo que eu tinha construído, vendi, casei, falei, vamos embora para Portugal, veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia que deu essa virada de chave, né? Falei, pô, recebi uma puta proposta, vou, não vou, o que que eu faço? E aí tava emperrado por causa da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Falei, acho que eu peguei o feeling do negócio. Acho que eu entendi um pouquinho do que é franquia, por onde eu passei. Então, eu peguei todo esse know-how pra mim, aprendi a fazer, contextualizar isso e decidi abrir minha empresa. Foi quando eu abri a empresa de consultoria, de franchise, desde expansão, implantação, operacional. Todo o contexto geral da franqueadora eu peguei para abraçar. E já startei o negócio com 6 empresas em consultoria. Dentre elas, algumas que eu já tinha passado. E algumas grandes. Então eu falei assim, ó, tô aqui, tô no mercado, só que agora eu tô com a minha empresa, você tem interesse? Tenho. E fui fechando contrato, deu super certo, super me desenvolvi na área também, tive equipe. Nisso eu já entrei pro mercado financeiro, de bolsa de valores, alguns investimentos em B3, fundo imobiliário e tal. Comecei a diversificar um pouco de investimento para não ficar parado. E aí foi quando eu abri essa empresa, né? E aí, dando as consultorias, surgiu uma oportunidade de abrir uma franquia daquela empresa que eu trabalhei de piscina. Aí eu abri uma franquia, deu super certo. Em 3 meses eu abri outra unidade, abri Catanduva, Bebedouro. Tenho parceria com Fernandópolis também. Foi super legal. Que é o Thiago, que é aquele cara que me contratou lá atrás. O cara de Portugal também é o Thiago, que me contratou lá atrás. Então, por isso que eu falo que sou muito grato a ele. Fenomenal. Cara, tem um perfil, assim, surreal de empreendedorismo. Ô, Giovanni, e depois de tudo isso que você passou, como que você define e definiria para outras pessoas, explica para você o que é mentalidade construtiva? Depois dessa mudança que você teve de sair CLT, virar empreendedor, ter mais de uma empresa na mão com tão pouca idade, como que você define isso? Ó,
Por isso que eu falo que esse tema é muito legal, porque, na verdade, ele tem várias situações pra gente conversar, né? A mentalidade construtiva, ela pode, obviamente, se distribuir em pessoal, profissional, relacionamento. Lógico que a gente vai focar um pouco mais para negócio, né? Eh, eu acho que você quebrar barreira e quebrar tabu já é um excelente começo. Normalmente, eu sou um cara que acredita muito em Deus, então tudo que eu faço eu entrego na mão de Deus. E eu acho que a primeira posição que eu posso dar é Deus em primeiro lugar. O segundo lugar é você quebrar tabu, você não se acostumar, não ficar estagnado, não depender de uma só função, né? Quando você fica no comodismo, você retrai muita informação, você fica literalmente refém de um chefe, de um negócio, de uma CLT, e eu partiria do princípio que mete a cara, mete a cara que dá certo. Se é igual o Caíto Maia da Chili Beans, ele fala muito isso, eu acho muito legal. É melhor feito do que bem feito. Você fazendo, você batendo a cabeça, você vai aprender, né? E por incrível que pareça, mesmo eu tendo 23 anos, eu já bati muito a cabeça, eu errei muito, perdi muito dinheiro, muito dinheiro. Mas se você tirar esse comodismo de lado e pôr a cara a tapa, eu tenho certeza que dá certo. Uma hora ou outra vai dar certo. Minha mãe ainda falava muito pra mim, falava assim, nossa, filho, mas você tá numa empresa legal, aí você sai, você vai numa empresa legal, você sai, mas por que você não fica? Eu falei, mãe, quanto mais cedo eu tentar, mais chance de dar certo eu tenho, mais cedo. Então, vou tentar, vou arriscar, vou meter a cara e sempre fui assim. Então, você sendo uma pessoa. Porque assim, na minha mentalidade, existem dois tipos de pessoas. A reativa, que é a pessoa, desculpa o termo, mas é a pessoa que senta o bumbum na cadeira e espera as coisas acontecerem. E tem a pessoa proativa, que ela vai atrás, ela vai fazer. Por mais que seja clichê o termo proativo, ele submete a muitas situações que você pode ter prosperidade, né? Você ser proativo, você ir buscar, você ir fazer, você ir tentar, né? Vou te dar um exemplo, vou contextualizar um exemplo. Eu tive uma empresa chamada Snow Wave, que era uma marca de roupa. Cara, fiquei 2 anos criando um contexto de mercado, de sustentabilidade, de experiência de compra, modelo de franquia e tal. Só que a única coisa que eu tinha feito de fato era 2 remessas de roupa e tinha vendido 2 remessas de roupa para amigo. Só que eu enxerguei ali que tinha uma big de uma oportunidade. Juntei dinheiro, tudo que eu fiz do dinheiro. Na primeira remessa eu tinha 2 sócios, tudo que eu fiz eu distribuí em 2. Falei, sai fora, é meu, agora é eu que vou fazer, porque tinha algumas divergências de ideia e de tempo e de responsabilidade que não era de fato exercida. Juntei um pouquinho mais de dinheiro, montei a segunda remessa, vendi a segunda remessa, dobrei o dinheiro, dobrei o capital, investi em estruturação de projeto. Então, plano de negócio, apresentação de franquia, manual de identidade visual, enfim, fiz uma pesquisa gigantesca de mercado, modulei um projeto. Chamei 2 investidores. Falei assim, ó, eu tenho esse projeto, eu quero 200 mil. Em 2 meses eu fechei o projeto de 200 mil reais, com 19 anos. Vendi o projeto. Então, assim, quem quer, faz acontecer. Tem muita gente que fica no mimimi. Quer ver? Um tabu que muito acontece. Por que você não empreende? Porque eu não tenho dinheiro. Mais de 60% da galera fala isso. Meu, eu nunca tive dinheiro. Eu vim do zero. Eu vim trabalhando no McDonald's ganhando 400 reais por mês. Então, assim, quem quer faz. Não precisa ter capital próprio para fazer. Se tiver capital intelectual, humildade, saber entrar e sair, você consegue ter uma entrada, que isso cabe muito à mentalidade construtiva, de você parar de se prender no que falam, numa filosofia e um tabu que te prendem a uma mentalidade de que você tem que fazer mais do mesmo. Então, assim, eu sempre me desafiei muito. Então, a mentalidade construtiva me ajudou muito nesse sentido, de você não se prender muito no que fala ou tentar fazer igual todo mundo, né? É igual eu falo muito, eu tenho 2 amigos da minha idade que eles pensam diferente. Porque a galera, não julgando, tá? Mas a galera de 23, 24 ainda tá naquele processo de fazer faculdade, curtir a vida e tal. E eu nunca tive esse feeling. Eu falei, cara, eu vou curtir minha vida depois que eu chegar num determinado momento que eu quero. Então, vou aproveitar o gás que eu tenho de jovem, porque quando eu chegar com 45, 50 anos, vai ser o mesmo pique. Então, eu vou inverter os valores. Eu vou assim, ó, vou adiantar esse processo para descansar e aproveitar a vida, eu vou deixar depois com a minha família. Entendeu? Então, esse tipo de situação da mentalidade construtiva é você saber olhar as 2 faces da moeda, né? Você saber olhar e contextualizar isso dentro da sua vida. O que é importante para você agora? É importante para você curtir? Cara, vai curtir. Como que você acha que isso se aplica dentro do mundo corporativo, para uma empresa que já está estabilizada, que já tem aqueles processos? Como que você muda a chave, faz o ponto de virada que a gente chama, né? Isso dentro do mundo cooperativo, negócio, não pessoa. Negócios. Tá. É, nesse sentido, eu acho que é assim, o empresário que ele vai ter sucesso, ele precisa estar em constante adaptação.
o mercado, hoje a gente sabe, tecnologia muda uma coisa atrás da outra. Então, assim, você tem que estar antenado no mercado, você tem que estar, se desprender do tradicional, se desprender do que você já tem. Principalmente, é uma coisa que eu falo muito até, é que você não pode pegar amor ao negócio. Não pode pegar amor ao negócio. Se você pegar amor ao negócio, você trava. Você trava. E também a questão societária. Se você tem uma sociedade que te prende, provavelmente sua empresa vai ficar estagnada também. Então, a mentalidade construtiva no mundo corporativo, eu acho que é isso. Você não ficar refém do seu próprio negócio, você diversificar os investimentos. Igual a gente estava conversando na empresa de vocês aqui, cara, maravilhoso. Vocês têm várias fontes de atuação, mesmo que é um segmento mais abrangente, né? Mas vocês têm várias vertentes de negócio. Então, isso é ter uma mentalidade construtiva. Você saber diversificar, você saber se impor, você saber buscar novidades de mercado, se adequar ao mercado em constante adaptação, né? Do que você ficar retraído, reativo, esperando as coisas acontecerem por uma sorte. Sorte, todo mundo tem que trabalhar até 1 hora, 2 horas da manhã, acorda cedo, né? Então, essa é o que todo mundo fala que é sorte, né? Quando a gente fala de mentalidade construtiva, é um conceito que está muito ligado para a educação. Mas como que você acha que pessoas adultas, então agora não falando do corporativo, falando de pessoas já estruturadas, pessoas que já trabalham, que já têm um cargo há muito tempo, porque as coisas não acontecem do dia para noite, né? Não é fácil você ligar essa chave e pronto, agora eu sou uma pessoa disruptiva, inovadora. Como que as pessoas fazem para sair disso? Ó, num contexto geral, eu tô entendendo que você tá falando de uma pessoa CLT que trabalha numa empresa já determinada, ou a gente tá falando de um empresário que já tá estabilizado? Se quiser. Pode ser dos dois. Tá. Porque assim, ó, falando num cara CLT, eu defendo algumas ideias, até parece controverso, mas não. Porque tem uma forma de você empreender dentro da empresa também, né? O empreendedor. Então, você fazer não mais do mesmo, igual todo mundo. Meu, é de lei, né? Vou generalizar novamente, mas deu 6 horas, quero ir embora. Tá lá no dia a dia, já fiz o meu trabalho, nunca faz um algo a mais, né? E é engraçado porque, assim, ó, longe de mim querer submeter algo, tipo, algum sentido de achismo, de numa situação de que eu sempre consegui me destacar, e não fazendo muito, no sentido de tipo, meu, é só você fazer alguma coisa diferente. Quebra esse paradigma de que você tem que sentar na cadeirinha, só fazer o que você tem que fazer. Não, apresenta um algo a mais, participa, desenvolve. Isso sempre teve muito claro para mim. Eu super indico as pessoas a entenderem todo o processo, isso falando de um intraempreendedor, o cara que é CLT e trabalha numa empresa, ele entender todos os processos, conhecer, se submeter a conhecer, tirar um tempinho ali para girar a empresa, conhecer, fazer amigos ou de outros setores, conhecer de uma forma geral, para que você possa sugerir fazer algo diferente, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na primeira empresa lá com 18 anos, eu pedi, uma diretora me contratou, e quando eu tive quando eu subi de cargo, né, dessa unidade estratégica de negócio, eu peguei e falei, meu, me deixa passar 2 semanas lá na ponta, porque eu ia atender o franqueado. Só que eu nunca tive experiência com um franqueado lá na ponta. Eu falei, cara, deixa eu passar 2 semaninhas ali embaixo, que tinha uma escola embaixo. Deixa eu ir fazer ação comercial, deixa eu entender os números. Ele falou assim, cara, ninguém nunca me pediu isso. Eu falei, não, mas eu quero. Ele falou, tá aprovado. E eu passei 2 semanas com o professor da escola, entendendo tudo que ele fazia. Fomos em ações comerciais, fomos dentro da escola, participei. Ele fez uma, falei, deixa eu fazer a próxima. Fiz a próxima, comecei a contextualizar um monte de ideia. A gente implantou muita coisa nova, que ninguém tinha enxergado. Pelo fato de não ter a proatividade, falei assim, meu, deixa eu passar 2 semanas ali. E você vê, às vezes tá debaixo do nosso nariz, a gente não enxerga. Não é uma coisa tipo, uou, você reformulou a empresa, você estruturou a empresa para ganhar milhões e milhões de milhões. Não. É uma coisa simples que faz a diferença. Nisso eu já tive uma abertura de olhos. Quando eu fiz isso, eu apliquei dentro de 2 meses, bastante coisa nova, e já recebi uma proposta de coordenação para 8 marcas de franquia grande. Então, assim, você fazer mais do mesmo, você vai ficar no mesmo lugar. Se você fizer coisa diferente, você vai conseguir se desprender e alavancar mais resultados. Então, eu sempre consegui enxergar esse macro, né? Não um micro, só aqui, ó, a telinha do computador tapadão igual cavalo, e só enxergar o computador. Não, olha em volta, você tem inúmeras pessoas que você podem agregar conhecimento para você de negócio, de feeling de negócio muito bacana, né? Mas no termo de empresário, eu falaria talvez fazer bastante benchmarking, de entender
quais players você tem no mercado, o que ele faz, trocar essa experiência, network. Network é muito importante. Por mais que hoje você entra na internet, um monte de guru da internet tá te falando como ganhar dinheiro fácil, que isso não existe. Não existe. Já tentei, não existe. Foi aí que eu perdi muito dinheiro também. Mas eu falo que network é muito importante. Eu tiro pelo menos 2 dias da minha semana para fazer network. É engraçado, né? Mas, Giovana, você tem uma empresa, tem que correr. Cara, tem que correr, mas tira um tempo, faz network. Os melhores negócios que eu fiz foi fazendo network. Um convida o outro convida o outro. Eu tive bastante contato com bastante. Pode citar nome? Pode. Sem problema nenhum. Ó, eu já consegui fazer reunião com o jogador Deco, do Barcelona, que jogou junto com o Messi, Ronaldinho Gaúcho. A gente fez reunião com ele através de um network nosso. A gente conheceu o Marcos Faria, que é ex-dono da Claro da NET. Hoje ele é o fundo, ele participa de um fundo de investimento, já foi assessor de investimento de um big player mundial. A gente conheceu o pessoal da XP Investimentos, o Rafael Furlanetti. A gente conseguiu uma call com o velho da Van, Luciano Hang. Lógico, eu tava ali participando, mas mais quietinho, né? Porque ainda existe aquela filosofia, né? O que um garoto de 23 anos tá fazendo aqui numa reunião dessa, né? Mas, meu, o que eu aprendi de informação nessas reuniões? É absurdo, é absurdo. É absurdo. Informações assim que você faz. É um contexto que você fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eles falam de milhões e bilhões e tal. Só que você pega. Igual outro dia, né? A gente foi numa reunião. Não vou citar nome, mas a gente foi numa reunião com uns caras muito bons. Ali não é uma reunião de negócios, porque dinheiro eu já tem. Aí foi uma virada de chave, porque num contexto você pega um briefing legal, você vai tendo alguns insights, você vai conseguindo se adaptar ao mercado. Ali você não tá falando de valores. Você tá falando de conceito de projeto, conceito de perfil, você tá falando de status, você tá falando de outras coisas que não é valor, porque valor já tem de sobra, cai do bolso. Então você tem que se adequar. Então a constante. Eu vim de um vendedor de franquia. Então o vendedor de franquia falou aqui, cara, você tem dinheiro no bolso, você tem uma empresa boa, vamos trocar? Você compra minha empresa, você me dá seu dinheiro e tá tudo certo, você abre, você vai ganhar dinheiro. Negociação de valor. Ali não. Então ali você vai tendo algumas viradas de chave. Eu sou viciado em virar chave. Eu sou viciado em pesquisar coisa, atender, novidade. Cara, todo dia eu falo que eu tenho que abrir uma chavinha na minha mente. Nunca que uma chavinha vai fazer a diferença. Pode fazer uma grande diferença. Mas você tá em constante aprendizado, você tá em constante virada de chave. E nessas reuniões também foi muito legal. E voltando à mentalidade construtiva, que a gente vai desviando um pouquinho, mas na mentalidade construtiva você vai conseguindo ver que esses big players, esses empresários bem-sucedidos, eles também tiram tempo para network, eles tiram tempo para ler livro, que parece que é clichê, mas não é. Um livro vai te dar. Tem uma razão de ser clichê, né? Tem uma razão de ser clichê, por quê? O clichê que a gente fala é que todo mundo fala. Mas quem fala isso? Normalmente é um empresário bem-sucedido. Então, se você pega um feeling desse cara, é porque deu certo. É simples assim, não tem um mistério. Então, você ler livro vai virar muita chave. Você ver vídeos de empresários bem-sucedidos, pegar um insight, é muito bom, né? Por exemplo, tem um Kaiser. Cara, eu sou fascinado naquele cara. Ele vendia roupa na rua, andava com roupa rasgada. Aí tem uma frase que ele usa muito, que eu gosto muito dessa frase. A ex-mulher dele fala que vai até tatuar essa frase. Que a mulher dele virou pra ele e falou assim, ó... depois de quebrar tantos navios, eu pararia de culpar o mar, né? E aquilo foi uma virada de chave. Você pegar de uma ex-mulher, quebrando pau com você, porque ele tava de uma dívida milionária e hoje se tornou um bilionário. Ele falou, meu, foi uma virada de chave absurda na minha vida. Essa simples frase. Então você tem que estar atento, sempre ver os dois lados da face. Ele poderia pegar isso e falar, meu, ela tá desconfiando de mim, ou tá duvidando do meu potencial, tal. Ele simplesmente aceitou isso e transformou uma chave sensacional para a vida dele. E ele mesmo fala isso. Então, você tem que sempre estar atento. Eu uso muito essa palavra de empatia, que faz parte de uma mentalidade construtiva. Porque é igual fala, se desmembra em várias formas, em ter humildade. Humildade faz parte de você ter uma mentalidade construtiva. Saber entrar e sair de uma forma que você deixa uma porta aberta, né? Mas a empatia é você saber se colocar no lugar do outro e entender todos os lados, né? Hoje, infelizmente, a sociedade como um todo, tá? Tem um costume, generalizando mais uma vez, mas a sociedade ela tem um costume de julgar demais. Julgar demais. E eu vou te falar porque numa época eu julgava demais também. Hoje eu fico comigo mesmo e falo assim, cara, não vou julgar, vou tentar entender o outro lado da moeda. Isso abre tanta chave. Porque se você parte do princípio da empatia, por exemplo, foi se colocando no lugar do professor que você entendeu como você poderia mudar aquele sistema, implementar coisas novas e assim
ampliar os valores da empresa, né? Perfeito. Tem muito, por exemplo, funcionário que toma um cargo lá do gerente, do diretor, e acha ruim. De vez ele pegar e olhar com outros olhos, a outra face da moeda, entender que de forma que ele pode absorver isso e replicar de uma forma diferente que o diretor vai ver e vai gostar, não, prefere reclamar. O mundo tá cheio de mimimi, né? Então, mimimi vai virar alguma coisa? Você literalmente abaixar a cabeça e falar assim, nossa, esse cara fala demais, nossa, nunca tá bom nada, nossa, eu não tenho dinheiro pra empreender. E aí, é muito fácil, isso aí qualquer um faz. É muito fácil você reclamar. Agora, fazer diferente, você tá disposto? Tá disposto a acordar cedo? Tá disposto a ir até meia-noite? Vou te falar uma coisa, que eu, assim, eu sou um cara muito metódico, eu gosto muito de processo. Isso é mentalidade construtiva. Por quê? Eu simplesmente poderia ter... Eu abri uma última empresa agora, que é uma franqueadora de açaí. A gente tá... Todo o modelo de negócio já tá pronto, mas a gente tá fazendo algumas adaptações pro mercado para abrir as portas pro mercado. Meu, te juro, eu fiquei 3 semanas dentro da cozinha. 3 semanas dentro da cozinha. E coisas que é tão simples a gente olhar e a gente não enxerga. Se você deixar na mão de alguém... Vou te dar um exemplo claro. A gente não usa máquina de açaí por conta de cremosidade do produto, qualidade do produto, etc. A gente usa o balde para ter a cremosidade do produto dentro de uma caixa e tal. Receita própria, e a gente estudou pra caramba, contratou gente para ajudar a chegar nessa textura, né? Quando a gente abriu as portas, a gente via que as meninas ficavam lá, pá, boleando, sofrendo. E o copo demorava 6 minutos para ser entregue. Eu falei, meu Deus, 6 minutos para um copo, cara. Não pode ser, vou pra cozinha. Fui pra cozinha. Eu falei, meu, se tá, coisa simples, é coisa muito simples, mas às vezes a gente não enxerga. Eu falei, por que tá duro? Porque tá congelando. Se tá congelando, porque a temperatura tá alta. Vamos abaixar um pouco a temperatura. De menos 18 graus eu coloquei menos 14. Ponto perfeito. De 6 minutos eu tava entregando em 2 minutos e meio. Cara, eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora, pelo menos pra mim. Espero que tenha sido pra todo mundo que ouviu. Você quer deixar mais algum recado pros nossos ouvintes? Se eu posso deixar um recado, se balizando nessa mentalidade construtiva, não esteja confortável onde você está. Sempre dá para chegar um pouquinho a mais. Seja humilde, tenha resiliência e empatia. Mas eu acho que, lógico, como eu sempre falo, o primeiro lugar é Deus, o segundo lugar é você ter uma postura mediante onde você quer chegar, né? Não seja reativo, não, de forma alguma, e se comprometa a entender, estudar, se profissionalizar cada vez mais. Informação nunca é demais. Leia livro, beba água, que é de praxe também. E eu imagino que seja isso. Não seja um mimimi. O mimimi nunca vai te levar a nada. Replicar a culpa em algum lugar sempre é muito fácil. Então, tudo que é fácil, vai fácil. Então, faça o difícil para que a conquista venha e seja de uma forma perpétua, né? Que você possa carregar isso para sua vida. E informação nunca é demais. Sempre procure se atualizar, se profissionalizar, se adaptar ao mercado. Isso, quem tá te falando é um jovem de 23 anos que vivenciou isso de uma forma muito bacana, batendo cabeça. Te digo que não vai ser fácil, de forma alguma, mas é igual eu falei, tudo que vem fácil vai fácil, tudo que vem difícil, normalmente você tem uma continuidade melhor. Então, imagino que seja isso. Muito obrigada pela sua presença. Quer deixar suas redes sociais? @Giovanni Rinaldi no Instagram. Eu não sou muito de usar Facebook, só Instagram mesmo. É isso. Eu sou muito adepto também, se vocês quiserem me chamar pra trocar ideia de alguma... tem uma ideia de um projeto, eu super gosto de ajudar também, super faço parte. Já tem algumas pessoas que me chamam, eu ajudo por querer ajudar, por querer... Faz parte de você. desmistificar esse tabu mesmo. Então, se você quiser trocar alguma ideia, tiver alguma ideia, quiser trazer pra gente, algum investimento, a gente também gosta de fazer investimento. Sempre tem uma ideia boa. Eu e meu sócio, a gente trabalha bastante com isso também. Então, No LinkedIn também, Giovanni Rinaldi. LinkedIn Giovanni Rinaldi. Então, a gente tá à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Espero que tenha sido produtivo. Pra mim foi, espero que pra todo mundo também. Se você quiser saber das nossas redes sociais, @grupo MW Brasil. No Instagram, no Facebook, pode seguir a gente também pelo LinkedIn. Estamos no YouTube, em todas as redes, todas as empresas. Até o próximo episódio.